Olá, bom dia. São 6 horas e 5 minutos. Quinta-feira, o programa A Notícia de Frente começa agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Tem milagre no portão do inferno. Vamos rever as imagens e falar também sobre esse desastre que teve um final feliz e até inesperado. Vamos falar também do ex-presidente Lula, que é capa da Times e provoca os seus adversários e até crise diplomática, culpando Zelensky pelo conflito. Vamos falar também sobre o governo de Mato Grosso e a prefeitura de Cuiabá com a saúde. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, seja muito bem-vindo, professor. Vou começar com o senhor hoje, professor. Começa. Bom dia, pode seja vir, bem-vindo. Pode vir, que aqui não há notícia de frente, né, para todo o estado do Mato Grosso a ser chamado de Cidade Elétrica. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petergil. Bom dia a você que nos acompanha bem cedinho. Olha... Quem já tomou banho ontem, porque já... a gente tem que tomar banho um dia antes do frio, Luciana. Agora só sábado. Ótimo que não. Né? Escovar o dente um dia antes também, entendeu? Pra você não precisar nem levantar da cama, entendeu? Aí você fica lá. Como que o cuiabano fala, Coité? Morgado e rebuçado. Morgado e rebuçado. Né? Fica rebuçado. Professor, se eu sentir alguns aromas vindo aí desse lado da Já bancada, sabe. eu vou contar pra você, viu? Ai. Que isso? Professor, eu tô achando até um frio meio que fake news. Fake Imaginei news. assim, quinta-feira vai estar 15 graus, aquele fake gelo, news. 11 graus. Eu vim de moto de Tranquilo, novo. que isso? Ó, devagarinho, para passar menos frio. Tá certo, professor. Bom dia para você, Daniel Petergil. Nessa quinta-feira que nem tão gelada está, tá fresquinha apenas, Daniel. Ou não, você também tá achando que tá frio demais? Não, bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste. Realmente, 15 graus, eu acho que tá fresquinho, né? Mas para muita gente já é um frio de rachar, né? Aqui na Baixada Cuiabana, realmente. Ai, gente, tá certo. Boa quinta então. para todos. Que assim seja para todo mundo, viu? É só fazer, gente, aquele cafezinho quentinho, porque o dia tem que começar com café, viu? E aí pronto, já fica aquecido. Acompanha aí a gente, se tiver que trabalhar então, vai nos assistindo assim mesmo, vai ouvindo pelo Facebook da TV Vila Real ou mesmo pelo portal Gazeta Digital. E você já sabe, né? O número do WhatsApp é aí na tela sempre para você caprichar desde agora no nosso momento de interatividade. Agora eu vou pedir aqui para o Daniel Petergil, por favor, Daniel, traga para a gente a manchete e as outras notícias também do jornal A Gazeta que circula em todo o estado de Mato Grosso. Vamos lá, Wilson Coité, realmente está aqui a boa notícia do dia. Ribeirinhos e pesca se salvam. Veto às PCHs garante peixes e o sustento de 7 mil famílias. Foi a votação de ontem na Assembleia Legislativa que barrou a instalação dessas 6 pequenas centrais hidrelétricas aí no leito do rio Cuiabá, né? Também sobre esse assunto aqui embaixo, mais sobre a votação mesmo, propriamente dita, a Assembleia derruba projeto de usinas e o governo já prepara a sanção. Agora, um pouco mais abaixo aqui, a Luciana já destacou, motorista resgatado com vida após 4 horas, foi motorista do caminhão. Foi impressionante o acidente, né? O caminhão com água, com garrafões de água, bateu no paredão e tombou. Caiu lá embaixo, no despenhadeiro, na ribanceira, ali do Portão do Inferno. Aqui na parte mais esquerda, isolada no PT. Tigresa reclama apoio e acusa a deputada Rosa Neide, diz ela aqui em entrevista exclusiva para o jornal A Gazeta, culpando mais a deputada Rosa Neide pela sua suspensão, da sua filiação ao partido, né? A Tigresa VIP, a Esther Caroline. Ela vai além e diz que, na verdade, não teve apoio feminino de ninguém, nem do próprio partido, nem de outras representantes políticas de outros partidos também, né? Ela não teve a famosa sororidade, né? Eu gosto dessa palavra, achei interessante. Então, ela não teve nem... Explica o que é. Muitas pessoas, Daniel, não sabem o que significa. Explica então pra gente, para as mulheres principalmente. Aquela empatia entre as mulheres, principalmente, né? O reconhecimento ali, aquela junção de interesses, de valores, né? Cada uma dá força para a outra, né? A gente ficou bastante massificada esse termo nos últimos anos. A Esther Caroline não teve esse apoio. E eu jamais vou ter sororidade aqui entre vocês. Vocês são homens, exato. Não tem mulheres aqui na bancada, mas vocês me respeitam muito e agradeço por isso. Não tem sororidade, mas tem empatia. Empatia, agradeço muito. A capacidade de se colocar no lugar do outro, né?
é muito importante. Com certeza. Muito importante. Mas vítima de um grande preconceito, de uma grande discriminação. Isso é fato, né? E é bastante perceptível o que aconteceu e vem acontecendo com a Esther. Ela que é pré-candidata, tentou pelo menos ainda ser pré-candidata a deputada estadual aqui no estado de Mato Grosso. Inclusive apelou para o Lula, né? E o Lula, que é pré-candidato à presidência da República, para que possa dar uma força a ela aí, para que ela realmente seja candidata, né? Mas temos situações, inclusive aqui no estado de Mato Grosso, em que a Esther já tem uma concorrente, uma transexual também, será candidata à Assembleia Legislativa, inclusive já tem divulgação dela nos sites, né? Eu não sei por que tanta polêmica, considerando que a Justiça Eleitoral permite, né? Os partidos autorizam e poderiam lançar, né? Principalmente no partido que sempre defendeu as minorias, o Partido dos Trabalhadores, né? Não estou entendendo esse discurso que não tem consistência prática do PT. Tá certo, gente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Tem até uma foto reveladora, viu, professor, para trazer aqui ao programa. Tem até uma foto reveladora. Foto reveladora? É, exatamente sobre isso que o senhor está falando. Depois a gente vai mostrar para você, viu? Olha só, gente, agora vamos falar de algo que deixou todo mundo assim em desespero. Ficamos atônitos, grudados na TV, no celular, vendo um acidente que aconteceu ontem lá na estrada de Chapada, bem ali no Portão do Inferno. Não tem como olhar para uma imagem dessa e não vê-la novamente, porque ela prende a atenção diante dessa tragédia, né? São imagens fortes. O caminhão ali bate no paredão e cai no Portão do Inferno. Isso aconteceu ontem, não era nem meio-dia ainda e foi um desespero, porque a primeira impressão era, meu Deus, sem chance de sobrevivência esse motorista, e se tivesse também algum ocupante no momento do acidente, poucas informações tínhamos, né? Sim. Mas olha, gente, um milagre aconteceu lá no Portão do Inferno, porque o motorista Daniel Francisco Salles, de 65 anos, foi resgatado de helicóptero por uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas, o CIOPAER. Na tarde de ontem, viu? O idoso sofreu um acidente lá no Portão do Inferno, que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. Segundo a Polícia Militar, o resgate foi feito por volta das 4 horas da tarde. Pois é. E o acidente aconteceu, não era nem meio-dia, como eu disse aqui, viu? E após cair do desfiladeiro com o caminhão que pilotava, o motorista fraturou uma das pernas. Ainda conforme os militares, as 2 pistas da rodovia foram liberadas depois de muitas horas. As pistas estavam paradas enquanto os agentes atuavam no resgate do motorista e retirada do veículo do precipício. E esse acidente que nós acabamos de ver aí ocorreu no final da manhã, quando o motorista dirigiu o caminhão carregado com garrafões de água. Ele estava saindo de Chapada, se dirigindo para Cuiabá. Gente, olha só, impressionante as imagens, o resgate. Eu fiquei até emocionada vendo a equipe trabalhar, vi de fora, apenas pela televisão também, a equipe do CIOPAER fazendo um resgate aéreo desse motorista de 65 anos e professor. Considero um milagre, sobreviveu, fraturou a perna. Sim, você foi muito feliz na escalada do programa de hoje, que são aquelas primeiras notícias, dizendo o seguinte, olha, um milagre, e é mesmo. Né? O Portão do Inferno deveria ser o Portão do Milagre, porque você vê que ali um pouquinho antes, né, da imagem, ali tem um quebra-mola. Ele não parou no quebra-mola e acabou colidindo ali com o paredão. Você vê que não tem momento algum pé no freio, não tem freio mesmo, o caminhão não tem freio. Acabou o freio dele. Acabou o freio. Ele desce de uma vez e cai no despenhadeiro ali do Portão do Inferno, né? Só um ponto que eu acho bastante importante, que a gente deve refletir, parabéns aí ao Corpo de Bombeiros, parabéns a todas as equipes de salvamento, né? É o tempo de resgate, viu, Luciana, né? Esse acidente aconteceu por volta das 11h30 da manhã, né? E ele foi resgatado por volta das 4 da tarde, ou seja, praticamente 4h30, praticamente 5 horas para ele ser resgatado, né? E ele estava com uma perna quebrada e uma hemorragia interna. Né? Então, provavelmente deve ter piorado a situação dele pela demora, entre aspas, vou colocar entre aspas, porque ali é muito difícil também de resgate, inclusive os bombeiros tiveram que fazer rapel para poder descer, né? Tirar muitas vezes ali a pessoa de dentro do automóvel, do caminhão, né? Mas, inclusive, estão todos de parabéns pelo resgate, né? Mas eu acho que a gente realmente deve atentar
com relação ao tempo de resgate, porque isso faz uma diferença gigante com relação à possível vida da pessoa que está ali, né? Mas eu acho que foi um bom trabalho. Chamar a atenção, Luciano e professor, para a configuração que tem ali no Portão do Inferno, né? Até um ponto turístico, né, da cidade, mas realmente é muito perigoso, né? Ali é. As curvas são muito perigosas. Eu não sei até se os engenheiros podem falar melhor sobre isso. Se não seria interessante pensar num projeto ali, professor, de algum túnel, de repente, para transpassar algum dos paredões, né, para aumentar um pouco a área de escape, a área de asfalto ali, por parte de quem anda ali, dos veículos, né, que trafegam por lá. Mas se fizer o túnel, perde o ponto, né? O ponto turístico. Sim, pois é por isso que eu acho que... eu acho que isso aí, veja bem, é algo pontual, não é todo dia que caminhão perde freio. Não é. Né? Então, assim, é uma fatalidade. Eu acho que aconteceu, infelizmente, olha lá o quebra-mola que eu falei para vocês, tá vendo? Né? Eu sei porque se quebra-mola é meio alto, eu tenho que passar meio de lado, senão bate embaixo da moto. Então, aí é perigoso. Então, ele perdeu o freio lá em cima e não deu conta de parar, né? Eu acho que... felizmente, ao longo da... Tem muito tempo que não havia mais acidente ali, mas já houve vários, né, ao longo da história, bastante. Sim. Eu não sei o que pode ser feito, mas de certa forma, né? Eu acho que também diante do impacto ambiental de uma construção como essa, não sei se realmente as licenças seriam concedidas. Mas é claro que você levanta um ponto muito importante. Não está faltando segurança para o tráfego ali nesse trecho? Porque veja só, ali eu considero o seguinte, talvez essa discussão possa de fato surgir agora ou não, porque graças a Deus, 2 milagres eu diria que aconteceram ali. Não tinha nenhum veículo no sentido contrário, gente. Já imaginou? Isso. Porque ali é uma pista, pista que tem movimento a todo instante. E foi dia de semana. Quando a temperatura cai, aumenta o fluxo, né, de visitantes em Chapada dos Guimarães, graças a Deus. Então, eu considero 2 milagres, nenhum outro veículo vinha no sentido contrário dessa pista. Toda vez que eu passo ali naquele trecho, eu sempre procuro ir muito devagar, porque você precisa ter direção preventiva. Mas, gente, nesse caso aí, pode ser que foi, de fato, um problema mecânico. Sim. E aí fica aquela questão, professor, de fiscalização, porque todo o transporte de carga, então, que vai para a Chapada, talvez pudesse ter um trabalho melhor de fiscalização. Qual era a condição desse veículo? Daniel, compete à empresa agora, que era um transporte de água mineral, não era? Pois é, como será que estava a situação deste veículo? Dá a impressão que ele faz esse trajeto sempre, porque ali existe uma mina de água. E tudo indica que ele realmente, o seu Daniel, né? Daniel, meu xará. Seu xará. Ele é proprietário do caminhão ali, deve ser uma terceirizada, transportando água. Sim. Exatamente. Então, olha, a responsabilidade dele. Se não é possível, talvez colocar um túnel ali, claro que garantiria segurança, alguma outra intervenção, melhorar a fiscalização, principalmente dos veículos de carga. Porque em Chapada dos Guimarães, embora seja uma estrada perigosa, mas se você não for imprudente, se não tiver excesso de velocidade, se você respeitar a faixa e se você tiver com o seu veículo belezinha, diminui o risco. São 2 pontos perigosos em sequência. Mas quando acontece um acidente, sempre alguém errou. Principalmente o que vai lá no topo da estatística, Daniel. Sim. Tem o Portão do Inferno e tem a curva da Mata Fria ali, né? Que realmente a Mata Fria também é também. perigosa. Exato. De fato. Eu sei que o assunto é sério, mas eu já passei. Já passou por uma situação como essa de ficar sem freio em automóvel? Já passou por uma situação Ainda bem que graças a Deus não. Já fiquei sem câmbio, professor. Eu tinha um Fusquinha 66. Eu sei que a situação. O Fusca é valente, mas tem hora que não a situação é uma situação séria, mas assim, eu não consigo, minha cabeça lembra das coisas, entendeu? Eu tinha um Fusquinha 66, aquela mini saia, sabe, que é bege e azul calcinha, aquele azul bem clarinho, entendeu? Bonitinho, né? Quem coleciona carro antigo sabe o que eu tô falando, um Fusquinha 66. Eu comprei esse Fusquinha de van, entendeu? E eu fui descer Isaac Povos com esse Fusquinha, ele rebaixado, eu fui descer agora. Quando eu comecei a descer, eu tinha levado lá no Bianco para fazer revisão, entendeu? Fez revisão, tá tudo certo, entendeu? Não sei, de um dia para o outro não deu problema. Daí na hora que eu desci, que comecei a descer, ele saí do sinal ali, comecei a descer, botei o pé no freio. Quem disse que foi o pé no freio? Você põe o pé no freio, Luciana, o pé vai lá embaixo, assim, cola lá embaixo e o Fusquinha topou para baixo. Menino do céu, e o sinal fechou. E aí, como é que faz? Sorte que era muito cedo, entendeu? E tinha... Eu acho que tinha 1 carro, 2 carros ali no sinal, né? Do jeito que eu entrei, eu tirei. Furei sinal e fui embora, fui parar
Fui parar quase no outro sinal e devagarinho fui parando no freio de mão. Puxando o freio de mão para parar esse Fusca. É desesperador, rapaz, você tá louco. É o que parece que aconteceu aí com o motorista, realmente. Pela velocidade dele. Realmente estava. Imagina um caminhão. O caminhão não, nem eu quero imaginar. Por isso que essas carretas, você vê que tem acidente aqui na 364, na Serra de São Vicente, não tem direto, né? Sim. O cara vem numa carreta daquela jamanta, trucada, gigante, e acha que tá numa bicicleta para parar com bambolê. Põe o bambolê, antigamente freava a bicicleta com bambolê. Você sabia disso ou não? Sabia. O freio da bicicleta estragava, entendeu? Aí você botava o bambolê, assim, o chinelo no pneu para poder frear. Só que o cara numa carreta, Luciana que mais isso, nova, professor? né? Quase perdi todos os dedos dos pés já, parando bicicleta. Eu tive infância, professor. Aí o cara não faz curva, cara. A carreta não para. Aí do jeito que ele vai, ele bate e arrebenta com tudo. Quem nunca perdeu ali o tampão do dedão, Daniel, andando de bicicleta na infância? Quem não aconteceu isso não teve infância, ralado viu? pelo corpo inteiro também. Corpo inteiro. Exatamente. Estamos juntos, Daniel. Estamos juntos, Daniel. Eu sei muito bem o que é isso. Faz parte da infância. Bom, gente, valeu então pelo milagre, essa cena aí chocante, mas com um desfecho feliz até o momento. E agora a gente não tem atualização do quadro de saúde do motorista de 65 anos, mas com certeza muitas orações foram dirigidas aí para este motorista e vamos torcer para a recuperação dele e futuramente, quem sabe, conceder uma entrevista, porque precisa contar para a gente tudo aquilo que passou na cabeça dele, ficou horas ali esperando o socorro, não por falta de estrutura, viu, professor? Mas era um local de difícil acesso, então, com certeza, lembrando isso que uma impactou. altura superior a 60 metros. Pois é. 60 metros, né? Exatamente. Milagre mesmo. Milagre. Vamos Imagina contar aqui a esse compressão milagre. do caminhão em cima ali do cavalo, o cavalo em cima da caçamba. Pois é. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque tem aqui aquele assunto polêmico, falamos muito já nessa semana, mas agora, gente, com um desfecho, tem um ponto final aí. A princípio, eu estou falando das pequenas centrais hidrelétricas. O projeto do deputado Wilson Santos estabelecia o quê? A proibição da instalação das PCHs ao longo do rio Cuiabá. Vitória, então, para o deputado Wilson Santos, para o Rio Cuiabá e para todos aqueles que não queriam a instalação dessas pequenas centrais hidrelétricas. Não foi uma discussão fácil, não. Deputados, a exemplo de Gilberto Catani, chegou até mesmo a pedir vista do projeto, ou seja, uma suspensão aí para que ele pudesse analisar melhor tudo aquilo que foi apresentado, mas o presidente da Assembleia disse o seguinte: não é possível conceder vista porque está tramitando em regime de urgência, urgentíssima. E aí, Daniel, quando existe essa prerrogativa, esse tipo de trâmite na Assembleia, é impossível conceder, então, pedido de vista. E aí o projeto teve que ser votado. Vitória, então, para aqueles que não queriam as PCHs de forma esmagadora? Não foi esmagadora não, viu? Foi uma queda de braços, viu, professor e Daniel? Nós temos até aí nove o deputados placar, não foram, né? Temos aí o placar dos deputados que votaram esse projeto. Vamos então para a tela mostrar votos para proibir as PCHs. Wilson Santos, Lúdio Cabral, Valdir Barranco, Carlos Avalone, Tiago Silva, delegado Claudinei, Faisal Calil, Paulo Araújo, Dr. Jimenez, João Batista, Eliseu Nascimento, Sebastião Bezerra e Allan Kardec. Esses deputados votaram para proibir as PCHs no Rio Cuiabá. Sebastião Rezende, só fazendo uma correção. Sebastião Rezende é o sobrenome dele. Opa, verdade, eu li ali Sebastião Bezerra e Sebastião Rezende. Obrigada, viu, Daniel? Isso pode acontecer, gente, na televisão. Quem nunca viu uma palavrinha escrita errada ou mesmo a troca de um sobrenome? Olha, nós temos aqui duas coisas para serem analisadas, pelo menos só nesse momento, né? O número de abstenção e daqueles que se ausentaram, gente. Vamos ver, temos na tela também os nomes desses parlamentares. Olha, preferiram não votar. Janaína Riva e Pedro Satélite. E 9 deputados estaduais faltaram à sessão. Um número muito elevado para um dia de uma discussão importantíssima. Ou seja, a gente pode entender, professor, eles não quiseram se comprometer, não tiveram a coragem de dar o voto nesse projeto. Foi isso que aconteceu? Foi exatamente isso. Você está coberta de razão. Exatamente, né?
é mais fácil eu nem entrar nessa polêmica toda, porque eu posso me comprometer lá na frente. O lobby é muito forte, é um lobby político, né? Existe um poderio econômico por trás disso gigante. Eu não vou me expor numa situação como essa. Nesse panorama aí, o único deputado ou deputada, né, que realmente me chamou a atenção e deveria sim, né, ter desvelado a sua opinião era a deputada Janaína Riva, que eu achava que ela ia votar a favor da proibição, né, da implantação das PCHs aqui no Rio de Cuiabá, considerando tudo que já foi levantado, né, toda análise e relatório de 80 especialistas, quer dizer, então, né, vitória do Rio, vitória de Cuiabá, vitória daqueles que amam Cuiabá, que amam o estado do Mato Grosso e querem ver um dos seus maiores patrimônios, né, o Rio de Cuiabá, ser preservado. E é assim que tem que ser. E que o governo do estado, né, que a própria Assembleia Legislativa, agora tenha olhos para outras matrizes energéticas muito mais sustentáveis do que as PCHs. Tá certo. Olha só, Daniel, vou chamar você para comentar. Quero muito a sua avaliação sobre esse assunto, mas antes eu vou te convidar para ouvir as declarações dos deputados Wilson Santos, o autor do projeto, claro, que pedia a proibição das PCHs, e também dos 2 parlamentares que eram favoráveis às instalações. Roda aí para a gente ouvir. Veículos de comunicação estão assumindo esta defesa claramente, estão saindo da posição de imparcialidade, de neutralidade e assumindo essa causa. O que acontece com muitos veículos de comunicação nos Estados Unidos, na Europa, que tem lado. Eu fiquei muito feliz em ver hoje vários veículos de comunicação da capital e até alguns do interior assumindo a defesa do Rio Cuiabá. Então a expectativa é muito boa e nos faz lembrar um movimento que aconteceu há mais de 40 anos, no final dos anos 70, no início dos anos 80, quando a sociedade cuiabana foi para a rua, fez grandes marchas em defesa do Rio Cuiabá. Bom, agora vamos ouvir as declarações, então, da deputada Janaína Riva e também de Catânia, os 2 deputados que eram favoráveis às instalações das PCHs. Sou contrário ao projeto do Wilson Santos. Sou contrário ao projeto por vários motivos. Primeiro, que é um projeto que proíbe qualquer tipo de PCH, né? Qualquer tipo de usina ou PCH. Se fosse um projeto que proibisse de maneira irregular ou irresponsável, não cumprindo as normas, eu seria favorável, mas da maneira como está posto, eu sou contrário. Eu entendo que é um tema que não cabe a gente, que nós não somos especialistas em energética. Então, assim, é muito complicado você pedir para um deputado, eu, por exemplo, sou bacharel em Direito, mas aqui tem de vários setores, a gente fazer uma análise se existe ou não um impacto ambiental quando tem tanta gente no Estado, tanto no governo federal e estadual, capacitado para isso. Bom, a gente pode avaliar aqui, Daniel, os posicionamentos aí da deputada Janaína Riva, que me causa até uma certa estranheza. Olha, a gente não espera que eles sejam especialistas, mas nós esperamos o quê? Que o parlamento faça a lição de casa, que ouça, analise os números apresentados. A gente nunca cobra que alguém seja especialista em saúde, por exemplo, mesmo tendo médicos na Assembleia Legislativa. E a questão ambiental precisa ter um posicionamento claro, não é isso que a sociedade exige? Precisa. E é um argumento que não cabe, né? Porque justamente por isso os legisladores, eles decidem ou criam leis, né, sobre diversos assuntos, setores da sociedade. E eles decidem em cima disso, por quê? Porque eles têm uma equipe técnica também competente, né, e que pode fazer esse detalhamento técnico, esse estudo mais aprofundado e entregar para os deputados para que eles votem e decidam da melhor forma, né? Eu acho que ela tem uma equipe, a deputada, como os outros também têm, uma equipe competente para ir atrás dessas informações. E houve tempo hábil para essa discussão, para análise, né? E finalmente para votação desse projeto aí, que felizmente, pela ampla maioria daqueles que estavam presentes, né, votaram a favor do Rio Cuiabá e contra as PCHs, porque, como amplamente já dito aqui, há muitos estudos, relatórios técnicos que colocam, né, em risco o Rio, diante dessa instalação dessas 6 usinas para a sobrevivência das espécies, principalmente do Pantanal, e com impactos, né, em toda a bacia, né, aqui do Pantanal, que o Rio Cuiabá faz parte. Então foi uma decisão importante. Só dizendo um pouquinho mais sobre o trâmite, né? Agora vai para a sanção do governador, mas antes há um estudo técnico ainda que a SEMA está fazendo e promete já fazer o resultado agora, hoje ou amanhã,
E também vai ser analisada a constitucionalidade dessa lei, vai ser levada para a PGE, isso o próprio secretário da Casa Civil, Rogério Galo, disse que vai fazer, mas dá a entender, e foi uma apuração também da reportagem do Jornal Gazeta, de que todos esses relatórios vão subsidiar a sanção por parte do governo do Estado. Ou seja, o governo não vai vetar, não vai colocar uma barreira àquilo que foi decidido ontem pela Assembleia. Ou seja, Daniel, o que você está dizendo, professor, que o Daniel acabou de colocar aqui, é que o governador vai ser técnico, então, não cederia às pressões desse segmento econômico. Exatamente. Ou seja, o governador vai seguir orientações dos especialistas, né? A orientação principal de que realmente danos a curto e médio prazo iriam acontecer caso tivessem a implantação dessas PCHs. Pelo menos o deputado Catani foi coerente e lógico e desvelou a sua opinião, de forma que, colocando a PCH, não endemoniando as PCHs, né? A gente pode implementar PCHs em locais específicos, né? Que realmente possam trazer benefícios para a sociedade como um todo, o que não é exatamente este caso. Agora, a declaração da Janaína Riva foi muito infeliz, muito infeliz. O recado que ela nos deu é o seguinte: olha, eu não sei nada sobre isso, né? E por não saber nada sobre isso, eu não posso votar. Bobagem, é só estudar, né? É só estudar. A Janaína Riva, assim como todos os deputados, tem um número consistente de assessores, né, que podem subsidiá-la de todas as informações importantes sobre este projeto e muitos outros projetos, para que ela realmente possa entender a situação. Ela foi infeliz e, para mim, uma certa decepção, porque ela é muito convincente, ela é muito contundente, né, e é muito preparada, né, quanto às votações. Agora, Daniel, olha só, a gente pode entender também, embora você já trouxe esse respaldo aqui do encaminhamento que isso vai ter lá no governo, porque vai cair na mão do governador, ele vai ter que vetar ou sancionar, mas olha só, os canhões já estão apontados, né, para que aquilo que o governador vai decidir. Por quê? Olha só, já tem até um posicionamento do Ministério Público Estadual, Sim. Ou seja, se o governador resolver vetar e os deputados derrubarem o veto, o Ministério Público já se posicionou, vai virar uma batalha judicial e também tem uma questão aí preocupante do que pode surgir uma batalha. Se houver o entendimento, por exemplo, o que não vai me surpreender, se for de competência federal Exato. e não estadual, Daniel, existe Exatamente. isso? Existe essa possibilidade. A empresa Maturati Participações, ela promete hoje se manifestar oficialmente sobre a votação de ontem, e a tendência é de que haja uma judicialização nesse caso, sim, né? Algo que também tem surgido nos bastidores aí é que o próprio governo, isso a PGE vai analisar. Algumas pessoas entendem que não precisaria nem de uma lei para que se barrasse essas PCHs, né? Bastaria um entendimento técnico da SEMA, subsidiando um ato administrativo do governo, né? Fala assim, olha, vai haver tal impacto ambiental, eu vou vetar aqui, eu como governador do estado, não preciso de lei para isso, né? Alguns juristas acreditam que existe essa possibilidade, mas de qualquer forma, esse caso não acabou, né? A empresa deve, sim, a tendência de que ela recorra aos tribunais até superiores para tentar instalar as usinas aqui em Cuiabá. Qual que é o nome da empresa? Maturati Participações, e na verdade é um grupo estrangeiro, né? Eu vou convidar as pessoas... Eu vou tentar depois saber o nome, não. As pessoas que estão assistindo o programa Notícia de Frente, a irem lá no Google, no maior portal de buscas de informações do mundo, e digitarem o nome da empresa, Maturati Participações. Na sequência, escrevam crime ambiental. Só isso. Procurem lá. Tá certo, gente. Olha só, vamos falar um pouquinho aqui da saúde, porque nós acompanhamos, né, a Operação Chacal, está em andamento ainda, e é um destaque aqui do Jornal A Gazeta, a charge do Djamil falando sobre isso. Achei brilhante, olha só, gente, exatamente o que conseguiu colocar aí todo o seu gênio criador, o nosso chargista Djamil,
colocou, todo mundo conhece, né? Professor, o senhor teve infância, acabamos de falar sobre isso. Daniel, você também, você que está nos assistindo, tem aí o Scooby-Doo. Bom Chegamos, demais. pessoal, é ali o Castelo Mal Assombrado do Alencastro. Não é a Polícia Civil não, viu? Professor Haroldo, Daniel, a gente está rindo aqui, mas olha, é isso mesmo, né? É um caça-fantasma. E aí a gente espera que, de fato, as investigações possam encontrar esses fantasmas, porque eu gostaria que tivesse o mesmo desfecho aí de todos os desenhos do Scooby-Doo. Todos os fantasmas, professor, eram descobertos, eram desmascarados, né? Fantasma não existe, era alguém se passando por um fantasma. Pois é, e nesse último final de semana, a UPA da Morada do Ouro passou uma dificuldade gigante por falta exatamente de médicos. Enquanto existe a falta de médicos de um lado, do outro lado você vê essa situação da prefeitura, né, pagando salário para médicos fantasmas, né? Realmente é muito preocupante, a gente precisa apurar tudo isso em nome da sociedade cuiabana. Olha, professor, se der tempo nessa edição ainda, a gente vai colocar um pouquinho do clamor aí desses pacientes lá Por na favor, unidade de olha, pronto atendimento da Morada do desesperador. Ouro. Exatamente, é a palavra que define, viu? Porque agora a gente vai, né, continuar falando um pouquinho mais sobre política partidária, mas quem vai contar pra gente os detalhes agora é o repórter Oliveira Júnior. Por quê, gente? Falamos muito aqui da Tigresa, mas pode ter um pré-candidato trans concorrendo às eleições. É isso mesmo, Oliveira? Bom dia para você, para sua equipe. Conta pra gente, que história é essa? Pois é, Luciana. Bom dia para você, bom dia, Daniel, Haroldo, Arruda Júnior. Você que acompanha a Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso e nos prestigia com a sua audiência. Mato Grosso deve ter uma única candidatura de uma mulher transexual para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa este ano, nas eleições de outubro próximo. Valquíria Brandão, de 30 anos, mulher transexual e moradora de Campo Novo do Parecis, é pré-candidata a deputada estadual pelo Cidadania e deseja em outubro ser a primeira deputada trans eleita na história da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Valquíria é suplente do vereador Beito Machadinho, do União, na Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis. Ela deu uma declaração ao site Gazeta Digital, abre aspas: "Hoje eu não tenho concorrência, lamenta. Eu queria que mais trans saíssem como candidatas, que tivessem mais trans em outros partidos, que os convites fossem feitos. As pessoas querem uma trans no partido para fazer de escada, mas não querem apoiar realmente." Um desabafo, né, fecha aspas aí, da pré-candidata Valquíria Brandão, da cidade de Campo Novo do Parecis. O convite para ingressar na legenda do Cidadania partiu do deputado Faisal, do Partido Verde. Antes, Valquíria havia sido convidada para sair como candidata a deputada pelo União Brasil. Porém, segundo ela, o partido se desfez do convite no momento em que escolheu não se manifestar sobre o próprio convite que havia feito. É isso aí. Mais uma novidade nesta campanha eleitoral que está apenas começando. Voltamos com vocês. Obrigada, Oliveira. Então, olha, gente, é pré-candidata Valquíria Brandão, 30 anos, mulher transexual e moradora de Campo Novo do Parecis. É pré-candidata a deputada estadual pelo Cidadania. Ou seja, aconteceu um convite, Daniel, conta pra gente como foi a inserção desta pré-candidata nesse processo. Ela que é uma representante do interior, né? Uma liderança ali do interior. E eu acho democrático, acho legítimo que as minorias tentem se fazer representadas no processo eleitoral, né? É uma tendência que tem sido seguida no país todo. Ela, eu acho que inclusive da área de educação, eu não tenho essa informação completa, né? E foi convidada aí pelo Partido Cidadania, ou como citou o nosso repórter Oliveira Júnior, pelo próprio deputado estadual Faisal Calil, para que seja uma das opções do partido para deputada estadual. Eu acho legítimo, acho que se houver viabilidade eleitoral dentro do próprio partido e da base dela ali em Campo Novo, que o nome dela seja colocado aí para a escolha das pessoas, né, dos eleitores aqui em Mato Grosso. Professor Haroldo Arruda. Eu vou falar mais o quê? Daniel falou tudo, exatamente tudo. É isso aí, não vejo problema nenhum.
na candidatura dela também, assim como da candidatura da Esther, nós temos que aprender a sermos menos preconceituosos, né, em situações como essa. E se você achar e tiver um alinhamento de caráter, de princípios e de valores, né, com essas candidatas, que você vote, que você a legitime como deputado, como deputada estadual. É isso. Vamos lembrar que a Assembleia Legislativa não aprovou a criação do Conselho, né, do público LGBTQIA+, e nesse momento talvez o Conselho pudesse ter uma atuação efetiva em relação a esses pré-candidatos, né, Daniel? Mas não foi aprovado. E certamente, se uma candidata como ela for eleita, vai trabalhar intensamente para que seja criado esse conselho aqui, que eu acho que seria muito importante. Em todas as outras assembleias do país existe para discutir política pública, né? É interessante porque um estado conservador como o Mato Grosso tem agora pré-candidatos, né, do público LGBTQIA+, e é a única do país, professor, que não tem esse conselho. Eu, para falar bem a verdade, eu não entendo absolutamente nada. Esse negócio de LGBTQIA+, A, B, C, D, F, G, H, I, J, eu não faço a mínima ideia. Eu acho que eu conheço só o LGB. Daí para frente, meu amigo, o negócio descambou de um jeito que eu não sei nem o significado, entendeu? Disso tudo. Mas enfim, né? Eu acho que o principal tema em situações como essa é a questão do preconceito mesmo, que infelizmente acabou ocorrendo dentro de um partido que sempre se predispôs a defender as minorias, né? E inclusive o próprio áudio da Rosa Neide, ele é claro ali, e a Esther divulgou o áudio, né? E enfim, agora o PT tem que se desdobrar e dar um passo atrás, né, para realmente aceitar a candidatura dela. Não vejo problema nenhum nisso. Gente, o tempo avançou, aqui são 6h41, vamos para o intervalo, mas voltamos já com muito mais e outras polêmicas. Enquanto isso, ficamos com imagens do trânsito aqui na capital. Nada, fomos diretamente ali para uma imagem belíssima de Cáceres, nos presenteando com esse céu azul maravilhoso, esse verde também. Bom dia, então, para você de Cáceres. Fiquem ligadinhos aqui no programa A Notícia de Frente. Linda imagem, voltamos já.